Vamos lá, é o seguinte. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tom Amaral, sou terapeuta TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, e eu queria falar um pouquinho hoje sobre as minhas vivências, né, a minha experiência. Então, para quem não sabe, eu fui diagnosticado com autismo aos 34 anos de idade. Então eu tenho algumas formas diferentes de lidar com o mundo. E eu vou contar aqui um pouquinho sobre a minha experiência pessoal, porque cada autista é único, então não é igual uma receita de bolo, que você vai encontrar exatamente as mesmas características em todos os autistas. O que acontece? Primeiro, falando aí um pouquinho da questão do diagnóstico. A gente vê muita informação na internet, o pessoal questionando por que está tendo tantos casos de autismo atualmente. Será que está na alimentação? Será que está relacionado a algum fator genético, a algum fator ambiental? O autismo, ele sempre existiu, mas ele não era definido dessa forma. Então, muitas pessoas também não tinham acesso ao diagnóstico. Mas falando aí primeiramente da definição dele, não tem muito tempo que o autismo é definido dessa forma. Então, antigamente, as pessoas elas passavam por tratamento de choque, elas eram dadas como loucas, sofriam muito, né? Tanto é que para adultos, o diagnóstico antes, né, alguns anos atrás, era de síndrome de Asperger. E esse nome é muito ruim, inclusive, porque Asperger foi o médico responsável por torturar muitos autistas, né? Tinha essa nomenclatura, hoje não tem mais. A síndrome de Asperger, como era conhecida antigamente, né, para classificar os adultos, agora foi incluída dentro do espectro autista. Então, por exemplo, sempre existiram pessoas com algumas ou limitações, ou algumas dificuldades, ou algumas formas diferentes de encarar algum assunto, ou de se relacionar, ou de agir em determinada situação. Só que não tinha uma definição para isso. Então, como a medicina está sempre avançando e os critérios diagnósticos estão avançando junto com ela, e hoje também a gente tem mais acesso ao diagnóstico, dá essa impressão de que deu um boom de autismo. Se você parar para pensar, por exemplo, na intolerância à lactose, é a mesma questão. Pessoas que tiveram o diagnóstico de intolerância à lactose nos últimos anos também, as pessoas sempre tiveram intolerância à lactose. Mas era tratado como uma dor de barriga, uma sensibilidade, comeu algo ruim, as crianças iam para a escola, aí tinham diarreia, precisavam voltar, aquele intestino ficava sendo irritado por muitos anos, chegava na fase adulta, a pessoa desenvolvia pólipos no intestino, precisava fazer retirada, colonoscopia todo ano. Mas por quê? Não tinha acesso à informação, não tinha acesso ao diagnóstico. Então a medicina vai evoluindo, assim como os critérios diagnósticos. E o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, por isso que a pessoa já nasce com ele. Ele tem sim fatores genéticos, mas não necessariamente hereditários, não necessariamente vai passar de pai para filho, mas na genética daquele indivíduo pode ter histórico de autismo. Atualmente é classificado em 3 níveis, nível 1, 2 e 3 de suporte, que é o suporte necessário que a pessoa precisa para executar as tarefas do seu dia a dia. No meu caso, eu fui diagnosticado com nível 2, passei por terapia para poder conseguir navegar para o nível 1, porque esses níveis eles são navegantes. Quem me vê hoje ou quem me viu durante a vida pode às vezes estranhar, falar, poxa, não parece. Em 2021 eu criei um canal no YouTube para falar de tecnologia, até para poder dar aí uma driblada na pandemia que me trouxe, assim como para muitas pessoas, muitos prejuízos, eu acabei me desenvolvendo. Eu tenho meus hiperfocos, um deles está até aqui, ó, são colecionáveis. Tenho também algumas superdotações, sou muito criativo, tenho habilidade com trabalhos manuais, já construí muitas coisas, já manuseei, já modelei muitas coisas, mas os prejuízos são vários. Mas no outro vídeo eu posso falar um pouco mais sobre as minhas dores e os meus recursos, ou seja, as minhas qualidades e os meus prejuízos, que obviamente não está só dentro do transtorno do espectro autista. Mas o fato é que durante a minha vida, por não ter o diagnóstico, eu tive vários prejuízos que foram se acumulando. E aí chegou um momento que eu tive aí uma pane no sistema, como por assim dizer. Então eu já estava com dificuldade de pronunciar algumas palavras, já estava com um atraso para poder conversar, para poder raciocinar, tive episódios depressivos, também fui diagnosticado com a TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A partir daí, entrei com terapia, entrei com medicamentos. Então, a partir daí, eu consegui me desenvolver e reaprender a fazer várias tarefas que até então são simples para as pessoas neurotípicas. E hoje, em 2025, o autismo ainda não tem cura e talvez nunca tenha. Mas o importante é que hoje eu consigo mapear e respeitar os meus limites.
sem me cobrar tanto, sem me sentir tanto fora d'água. E quando eu me sinto fora d'água, eu já tenho com clareza o motivo pelo qual eu estou me sentindo assim. E a terapia é algo que tem me ajudado muito. Hoje eu sou terapeuta e eu também passo por terapia. Aliás, todo mundo deveria passar, porque na terapia você vai descobrindo o que você tolera, o que você não tolera, o que faz o seu coração vibrar, o que te entristece, o que está certo, o que está errado, o que precisa de mais atenção na sua vida, o porquê você tem alguns traumas, como esmiuçar esses traumas, como mapear e seguir uma linha reta para que você coloque ali todas as peças no lugar e tenha bem-estar, tenha qualidade de vida, sem ter aquelas travas do passado, aquelas situações que te congelavam. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui nesse perfil. Então, se é um assunto que te interessa, já aproveita e segue aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Um abraço e até lá!